gravar para o YouTube, para o Twitter, TeamView, Pinterest, o que mais? LinkedIn e para o nosso blog, né? A gente já vai deixando a partir de agora tudo isso pronto, conectado, para a gente poder iniciar esse culto a Deus. Vamos então adorar a Deus, cultuando o nosso Deus e Senhor, e eu convido você para você participar desse culto com a gente. É sempre uma alegria você participar com a gente. Mesmo que você não concorde conosco, não deixe de consultar a Bíblia. Porque antes da gente vir trazer a palavra aqui, nós consultamos a Bíblia Sagrada, né? E temos sempre, primeiro, o temor do Senhor no coração. E também o compromisso de trazer a verdade. Então, antes de você concordar ou discordar, a gente sempre indica as passagens que são pertinentes, relativas àquilo que nós estamos falando. Consulte, leia, medite, antes de concordar e antes de discordar. Leia os versículos anteriores e posteriores àqueles que nós indicamos, porque eles vão, sem dúvida nenhuma, te ajudar a ter uma visão ampliada das coisas bíblicas, principalmente no assunto que nós vamos tratar hoje. Mas antes de tudo, querido Deus, amado Pai, santo, poderoso, justo, fiel, maravilhoso, Senhor da glória, dono de tudo, das coisas mais simples, mais insignificantes aos nossos olhos, até as grandiosidades que imaginamos ver um dia e conhecer. O Senhor é dono de tudo. Se essas coisas são tão maravilhosas, tão fantásticas, tão formidáveis, imagina o Criador disto tudo. Imagina o nosso Deus e Senhor, como é grande, como é maravilhoso. E nós cremos pela fé que um dia estaremos nos alegrando, regozijando na tua santa presença. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração. Ajuda-nos a entendermos e a seguirmos o Senhor, não de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, mas ajuda-nos a seguirmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser adorado. Fala conosco. Queremos, no final deste culto, ter adorado o Senhor em espírito e em verdade. E queremos também ter crescidos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Olha, é o esforço que eu tenho feito todos os dias, proclamar o Evangelho de Cristo.
denunciar a mentira. Porque quando a gente sabe aquilo que é falso, que é mentiroso, e fica quieto, a gente é conivente. Nós somos participantes disso, porque não alertamos ninguém. Ficamos aqui na nossa zona de conforto, né? Então a gente precisa, sempre que tiver convicção, certeza que determinada prática não é cristã, e observarmos o povo de Deus praticando, agindo, nós temos que primeiro alertar, né, o povo de Deus. Olha, isso aqui não é prática cristã. Como é que nós sabemos aquilo que é prática cristã e aquilo que não é prática cristã? Através da Bíblia, através do estudo, através da meditação, através da leitura da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. O estudo, a meditação e a leitura nos leva ao entendimento, ao conhecimento, né? E aí a gente pode entender a Palavra do Senhor. E hoje nós vamos trazer aqui 3 frases, 3 expressões que o chamado povo de Deus usa e que não são expressões bíblicas. Olha só que coisa. Você já deve ter ouvido, terminar esse cafezinho. Aliás, eu fiz um café aqui, gente. Está com um gosto diferente. Estranho. Não é ruim, é estranho. Aí, sei lá. É o pó, né? O pó de café tá caro, não? Meu Deus do céu. Muito caro. Não, por que não tá caro, né? Você já deve ter ouvido, se é que você não fala, né? Quando ouve alguma coisa assim meia estranha, né? Ou quando vê alguma coisa assim, você não fala, você já ouviu alguém falando, né? Tá amarrado. Não ouviu? Já ouviu, claro. As pessoas falam isso. Está amarrado. Será que está correto falar isso? Essa expressão é bíblica? Quer dizer, é para o cristão falar isso, está amarrado? Essa expressão ela é, no mínimo, curiosa. Eu vou trazer 3 expressões aqui que são, no mínimo, curiosas. A primeira é essa, está amarrado. Né? Ah, o sujeito está saindo com não sei quem, está amarrado. Aquele sujeito que está amarrado. A segunda é determine. Nós vamos falar disso rapidamente, mas vamos falar. E a última é fogo. Essa daí, então, o pessoal gosta de falar. Manda fogo, Senhor, manda fogo. Vamos entender isso. O que a Bíblia fala disso? Se é correto falar. Por exemplo, está amarrado. Né? É como se fosse um brado, né? Que as pessoas usam para dizer que o diabo está amarrado. Né? Elas, quando ouvem alguma coisa assim meio estranha, imagina-se, irmã, hoje eu vou falar disso, querido.
O irmão Luiz Carlos está dizendo assim, qualquer dia pregar alguma coisa sobre o batismo com fogo. Então, eu vou falar no finalzinho, eu vou falar. Eu tenho essa pregação, viu, irmão? Eu já fiz isso. Mas no finalzinho, quando eu for falar da expressão fogo, eu vou falar exatamente sobre este assunto, né? Então, eu estava dizendo aqui que as pessoas dizem estar amarrado quando elas entendem que alguém está fazendo ou agindo debaixo da orientação de Satã. Então elas dizem está amarrado, como se o inimigo de alguma forma, os demônios de alguma forma, né, estivessem amarrados e por estarem amarrados, eles têm as suas ações restritas sobre aquele grupo, aquela pessoa ou sobre uma determinada sociedade, né? Como se tudo aquilo que acontece com o ser humano, que a gente chama de mal, entenda bem, ou tente entender isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tudo aquilo que a gente chama de mal não é causado por Satanás. Muitas vezes nós causamos o mal. Muitas vezes nós fugimos daquilo que é indicado para nós fazermos e nós provocamos o mal na nossa vida. É aquilo que eu costumeiramente chamo de circunstâncias criadas pelo próprio homem, né? Mas vamos nos ater aqui ao estar amarrado. Não fere nenhum mandamento bíblico alguém dizer isso, claro que não, né? Mas não serve para nada, né? Normalmente as pessoas que fazem isso não leem a Bíblia direito. Por causa disso que eu falei, estudar, meditar, ler. Normalmente a pessoa que diz, está amarrado, olha, fulano, beltrano, não sei o quê, está amarrado. A gente ouve muito isso, né? Como a gente ouve também as pessoas dizerem assim, você vai em tal lugar, tal dia, vou sim, em nome de Jesus. A gente ouve muito isso, são expressões evangélicas erradas, né? Erradas. Você não vai lá em nome de Jesus, você vai lá porque você quer ir. As pessoas usam o em nome de Jesus como se fosse uma parte mágica da frase, que quando colocado lá em nome de Jesus, a coisa vai acontecer. E não é assim. Não é assim. Isso não é dessa forma. O nome de Jesus não é um nome mágico. Isso tudo acontece por uma má interpretação bíblica daquilo que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 29. Olha o que está escrito lá. Vamos ler. Vamos ler. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Manietar quer dizer amarrar, acorrentar, algemar, né? Prender as mãos.
E daí surge essa expressão, está amarrado. Bom, eu só quero dizer para vocês que o está amarrado, na verdade, não tem ligação nenhuma com isso que está escrito aqui. Se a gente lê claramente o que está escrito aqui, isso aqui foi dito por Jesus. Não foi dito pela igreja, nem por membro nenhum do corpo de Cristo. E o contexto disso que está escrito, leia, por causa disso que eu sempre digo, leia os versículos anteriores e os posteriores, além do indicado, que é Mateus 12, 29. Leia os anteriores ao 29. E os posteriores. Porque se você for ler, você vai entender o quê? Que primeiro, Jesus estava argumentando, Jesus estava conversando com os fariseus a respeito da expulsão de demônios. E eles estavam dizendo para Jesus que Jesus fazia isso pelo poder de Satanás. Pronto. Já caiu por terra esse está amarrado. Caiu por terra. A conversa entre Jesus e os fariseus não tem nada a ver com da forma que é usada essa expressão está amarrado hoje. Jesus estava tentando explicar para eles, olha, eu atuo, eu faço pelo poder de Deus. Leia o versículo anterior, que é o 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ele está falando disso, ele não está falando, olha, aquela mulher agora está paquerando, ela é casada, está paquerando não sei quem, está amarrado, não tem nada a ver. Está amarrado o quê? O que está amarrado? E se está amarrado, quem que desamarra? Porque o diabo continua atuando. Ou está amarrado e impede a ação dele? Essa mulher, é só um exemplo que eu estou dando, né? Se a mulher casada quer continuar paquerando A, B, C ou D, ela continua. Não é essa expressão que vai impedir completamente fora do contexto, porque o contexto aqui é qual? Jesus explicando para os fariseus a ação dele, e ele usa aqui algo para eles entenderem, né? Como pode alguém entrar numa casa de um homem valente e furtar, quer dizer, roubar, sem antes não dominar o valente? É isso que ele está falando. Um ladrão, quando entra numa casa, a gente vê aí, né, essas câmeras de segurança, o ladrão aponta o revólver, é a mesma coisa se ele estivesse amarrando a pessoa. Quem é que vai se mexer com uma arma na cara? Na época de Jesus, as coisas aconteciam também, só que não tinha revólver. É isto que ele está falando. Então usar essa expressão "tá amarrado" é completamente fora do contexto daquilo que está escrito. Porque Jesus está dizendo, olha, os bens do inimigo são os homens que ele cativou. Os bens do inimigo são os homens que têm Satanás como Deus deles. Ele usa uma linguagem espiritual para ensinar algo humano. Não tem nada esse negócio de estar amarrado, isso é uma bobagem. Eu quando ouço isso, eu digo, a pessoa não é. O que adianta gritar, está amarrado,
Está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. Não adianta nada. Ela não lê a Bíblia, não sabe nem o que ela está falando. Porque leu, porque em algumas Bíblias, né, não se usa o termo maniatar. Se usa amarrar, que é a mesma coisa. Então pegou-se esse termo e se sai falando por aí. Se sai falando para mostrar uma falsa espiritualidade. Isso é uma falsa espiritualidade. Não é assim que as coisas funcionam. O diabo, ele usa e abusa dos seres humanos que o têm como Deus, o Deus deste mundo. E as pessoas que têm o diabo como Deus, que servem ao diabo, fazem as coisas que são pertinentes ao diabo. Não é o tá amarrado que vai impedir. Porque se a pessoa quer mentir, se a pessoa quer trair, se a pessoa quer roubar, não é esse grito de tá amarrado que vai impedir isso. Não podemos ser afastados da palavra de Deus a esse ponto. Eu sei que é uma expressão. Eu sei que isso é usado dentro de igreja. Eu já ouvi pastor falando isso. Em púlpito, em igreja grande. Essas mulheres sentam aí na frente, ficam cruzando a perna, não sei o que, está amarrado. E o que está amarrado? Mulher que senta lá na frente e fica cruzando a perna, ô irmã, a senhora quer fazer o favor de se comportar? Pronto. Não precisa assinar atestado de ignorância bíblica. Principalmente alguém que é pastor. Não pode. Não pode. Tá, tem algo errado? Fale. Eu não vou falar para a igreja toda. Tudo bem. Chame a irmã de lado ou as irmãs. Olha, vocês sentam aqui na frente, né? De lado. E vocês ficam aí cruzando as pernas e mostrando até a cicatriz da cirurgia da apendicite que foi feita. Não está correto isso. Pronto. Eu sei que vocês, né, não estão fazendo propositadamente, mas não façam. Venham com uma roupa condizente. Pronto. Que está amarrado? Está amarrado nada, não amarra nada não. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se está amarrado, quem desamarra? Porque o diabo continua agindo, os demônios continuam. Não tem demônio amarrado, tem demônio aprisionado, que Deus vai libertá-los num determinado momento do Apocalipse. Amarrado, impedido, isso aqui que Jesus fala é um cenário para se entender. Demônio é algo espiritual. Como é que eu vou amarrar um espírito? Com o que eu amarro um espírito? Eu estou perguntando. Qual é a corda? A corda. Mas a Bíblia fala de correntes. São coisas espirituais. Existe uma corda espiritual.
Existe uma corrente espiritual. Existe. O que é isso? Isso é para a gente entender. Amarra. Então a gente entende que prende. Mas não existe isso no mundo espiritual. E quem é que vai lá desamarrar? Porque isso continua acontecendo. Não existe um demônio que amarrou lá, aquela irmã gritou lá, está amarrado. Agora o demônio está amarrado, ele vai ficar amarrado. Não existe isso. Já teriam acabado os demônios todos, já todos amarrados aí. Ô, gente. Jesus está trazendo uma explicação para os fariseus que estavam dizendo que o poder dele, este é o contexto. E os fariseus estão dizendo que o poder que Cristo tinha era um poder diabólico. Aí ele conta essa história, para que eles entendessem. Gente, já se passaram 2000 anos e o povo não entendeu ainda. Quando que o povo vai entender? Quando que as pessoas vão explicar para quem não entende? Outro termo muito usado, determine. A pessoa fala isso toda hora. Eu vou determinar a bênção, eu determino em nome de Jesus a cura, eu determino o milagre. Quer dizer, eles determinam, presta atenção comigo, você pode não concordar comigo, mas não concorde biblicamente, por favor. Não concordar só porque... eu não gosto, não gostei. Não é, só porque não agrada o seu ego, não adianta nada. Não concorde biblicamente, por favor. Olha, eu não concordo, porque aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, vamos ver. Não existe este termo determinar para ninguém. Você determina a cura para quem? Para a doença? Você conversa com a doença? Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que o crente em Deus, no Senhor, pede a Deus, suplica a Deus, clama a Deus. Não existe esse termo, determine. Vamos ler aqui, Mateus 11, 24, perdão. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. Não tem esse termo na Bíblia. Determinar para Deus, o dono de tudo, Senhor de tudo, o Altíssimo, aquele que possui os céus e a terra. Determinar. Eu não consigo entender uma pessoa, um temente a Deus, determinar alguma coisa. Eu vou virando aqui porque eu escrevo tanta coisa aqui, tanta passagem, tanta, né? Depois eu não consigo falar porque o tempo vai indo embora. As palavras que se usam na Bíblia, você sabe que a grande parte do Novo Testamento foi escrito no grego, né? Então você vai lá, será que tem alguma coisa lá escrito determinar? Ou alguma coisa que indique determinar? No grego? Não tem. É isso que eu não gosto de ficar falando, negócio de grego, não sei o quê. Isso, né? Não tem nada.
Não tem nada que chegue perto, porque determinar é mandar. Determina quem dá ordem. Ordenou, determinou que determinada situação seja feita assim, que tal coisa seja feita assim. Está determinado. Como é que eu vou determinar para Deus? Não, pastor, você não entende. A gente determina para o demônio. A gente quem? A gente quem? Porque se você for dar uma boa lida na Bíblia, ninguém na Bíblia determinou nada para Satanás também. Onde tem? Onde tem um membro do corpo de Cristo determinando alguma coisa para Satanás? Onde tem, por favor? Onde é que tem isso na Bíblia? Para eu fazer isso? O arcanjo Miguel, quando conta, e está lá em Judas isso, né? Se não me falha, era isso que eu estava procurando aqui. Judas, isso mesmo, ele disse para Satã: o Senhor te repreenda. Eu estou falando do arcanjo Miguel. Não estou falando do Mário, do Joaquim, do Pedro, da Bete. Não, estou falando do arcanjo Miguel. E aí vem a gente, né, comedor de arroz e feijão, querer determinar. Mas é porque isso é ensinado nessas falsas igrejas aí. Falsas mesmo. Jesus, presta atenção, Jesus lá no pináculo, lá em Lucas 4, né? Ele diz, olha Jesus, quando Satanás está lá, não sei o que, Jesus diz para ele, vê se Jesus determina, eu determino que você pare de me incomodar. Você acha que Jesus falou isso para ele? Jesus falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. É diferente dessas expressões de triunfalismo imbecilóide que é ensinado nessas igrejas. Não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus, quando conversou com Satanás, e Satanás tentava de alguma forma convencê-lo a se exibir, a pecar, Jesus fala para ele, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vem pessoas que fazem parte do corpo de Cristo dizer, eu determino que você fique curado. Determina o quê? O que você determina? Determina nada. Isso é brincadeira. Isso é piada que fazem com... E o povo não lê Bíblia, nem acredita. E eu quero correr agora para falar do fogo aqui, que o irmão também pediu para falar do batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo, né? A gente ouve muito aí essa historinha de canela de fogo, não sei o quê. Isso tudo é bobagem. Isso não tem na Bíblia. Isso tudo é invencionice. E é uma palavra corriqueira. Fogo, manda fogo, Senhor. Eu quero informar aos meus irmãos, né, que se autodenominam canela de fogo, sei lá, mão de fogo, sei lá, que fogo na Bíblia
E eu quero aqui citar a passagem de Mateus 3,11, que se usa absurdamente para falar de batismo do Espírito Santo, né? Eu em verdade vos digo, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O que está escrito aqui? Jesus derramou o Espírito Santo na festa de Pentecostes, quando milhares de almas foram convertidas, quando passou a existir fisicamente a igreja. E o fogo? Isso é o batismo com o Espírito Santo. O sujeito se converte a nosso Senhor Jesus Cristo, recebe, a Bíblia diz isso, imediatamente o Espírito Santo. Passa, com a presença do Espírito Santo na vida dele, a fazer parte do corpo de Cristo. O que indica que uma pessoa faz parte do corpo de Cristo? É uma carteirinha? Claro que não, né? É óbvio que não. É a presença do Espírito Santo na vida dele. E o fogo? É só ler o restante. Leia o que está escrito depois. Leia o versículo 12. O irmão aí que perguntou, né, sobre o fogo, batismo com fogo. O versículo 12 responde claramente o que é. Não precisa o Mário vir aqui falar. A Bíblia está dizendo. Olha como as pessoas inventam, mentem. Às vezes até bem intencionadas, mas o caminho do inferno dos dois lados está cheio de boa intenção. O versículo 12 de Mateus 3 deixa claro o que é o batismo com fogo. E fica um montão de gente dizendo, manda fogo, Senhor, fogo. Gente, larga de falar bobagem, leia a Bíblia. Olha o versículo 12 de Mateus 3. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está respondido. O fogo aqui é julgamento. É isso que é o fogo. O fogo é juízo. Então, a gente não quer ser grosseiro, mas esses idiotas ficam clamando pelo juízo. É que Deus o Senhor é perfeito, né? Se Deus fosse fazer todas as bobagens que a gente pede para Ele, né? Vocês que ficam gritando aí, é fogo, é canela de fogo, vocês estão falando de juízo. Leia o versículo 12 de Mateus 3. Porque eles param aqui no versículo 11. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí eles acrescentam o fogo no batismo do Espírito Santo. Mas o fogo é juízo. É só ler o versículo 12. Ou você não concorda comigo? Se você não concorda, escreve aí por que você não concorda. Leia antes de escrever, por favor. Leia o contexto. Então, irmão Sebastião, tem mesmo, manda fogo do céu, queima. Não, mas aqui, irmão, aqui está se referindo a coisas do Velho Testamento. Entendeu? É uma outra. Mas o fogo, não existe batismo de fogo, não existe. E nem batismo do Espírito Santo, na verdade. O que está dizendo aqui é que o crente, a pessoa quando se vê perdida,
É assim que funciona. Biblicamente é assim, ó. A pessoa se vê perdida, condenada, e ela precisa de um Salvador. E ela reconhece na vida dela a necessidade de Jesus Salvador. Jesus é o único Salvador. Então ela vai para Jesus, entrega a vida para Jesus, reconhece os seus pecados, pede perdão. Ela imediatamente, Deus sabe se aquilo é falso ou é verdadeiro. Se é verdadeiro, ela recebe o Espírito Santo. Ela passa a partir daí a ser membro do corpo de Cristo. Ela passa a fazer parte da igreja. E o fogo é para aqueles que não reconhecem isso. A coisa é tão simples. É que estão acostumados com as mentiras, né, das falsas igrejas. É só ler. Leia. E o tempo acabou. E amanhã nós vamos marcar ceia para a semana que vem, tá? Espero que você tenha crescido, meu irmão, minha irmã, assim como eu. Porque eu preciso estudar para trazer as coisas aqui. Espero que você tenha crescido um pouco mais, entendido. Se você não entendeu, leia a palavra de Deus. Eu citei as passagens aí. Leia, medite. Meditar quer dizer pensar naquilo que está escrito. Pensar no contexto todo que está escrito. Se depois disso você tiver dúvida, nós temos um grupo de perguntas. Você tem o meu zap, pergunte. Você tem dificuldade de escrever? Mande um áudio. Eu vou tentar entender a sua pergunta, e vou responder, né? Ontem o irmão pediu para eu trazer fatos, né, sobre aquilo tudo que eu falei do Natal. Não é fácil trazer fatos de coisas que são vividas pela fé. Mas acho que algumas coisas eu acrescentei ali, tem lá um textozinho e tal. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esta reunião, por este culto. Espero que o Senhor tenha se alegrado. Espero que o Senhor aceite essa nossa adoração. Continua falando conosco, nos livrando, Senhor, do mal, da mentira, da falsidade. Graças nós te damos, Senhor. Fica conosco. E se for da tua vontade santa, boa, agradável e perfeita, traga-nos de volta aqui amanhã para cultuar o Senhor, proclamando a tua santa palavra. Porque é assim que é o culto agradável e racional. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.